coisa que acontece nesse congresso é Deus abrir a sua visão, é Deus fazer você entender que Ele está vivo, que a promessa que ele fez se cumprir no passado, ela continua à sua disposição, que ninguém pode invalidar a promessa, a Escritura não pode falhar. Eu vim a São Paulo, no templo, já é minha quarta, quinta vez aqui. É um prazer estar aqui, porque aqui realmente a gente consegue sentir a presença de Deus. É um prazer enorme participar dessa reunião. Aqui é diferente, né? Eu sou de Baixo Guandu, Espírito Santo, e toda vez que tenho oportunidade de vir a São Paulo, gosto de vir ao templo, principalmente na reunião de segunda-feira, porque eu já acompanho na minha cidade também as palestras por YouTube. E aqui é a fé, né? Aqui é a faculdade da fé. É um prazer muito grande estar aqui. Comecei a vir ao congresso em setembro, foi a minha primeira vez, dia 10 de setembro. E aí eu recebi uma graça, que eu consegui alugar 2 imóveis, com a luz que eu tive aqui, com a força, com a energia que eu senti aqui. E aí voltei com a família toda no dia 10 de outubro. E agora estou perseverando e estou vindo toda segunda-feira de Goiânia para cá, desde o começo de novembro. E não tenho falhado nenhuma segunda-feira. As palestras são essenciais para começar toda semana motivado e dar início. Eu saio de Campinas, né? E dar início a uma semana bem tranquila, com bastante sucesso, com bastante motivação. Eu procuro fazer tudo o que ele fala e colocar em prática para ter resultados. Vale muito a pena, mesmo com a estrada, mesmo com a distância, é muito importante, acaba no final valendo muito a pena mesmo. A minha vida tem mudado muito, eu tenho sentido muita diferença e tenho sentido que a força aqui no templo é muito grande e as pessoas que vierem para cá, principalmente os empresários, eles vão sentir essa força e vão sentir com mais energia para poder voltar para a sua cidade, para a sua empresa e prosperar. A gente veio de João Pessoa, participa do congresso há 1 ano e 6 meses, e através das palestras, Deus abriu uma porta para que a gente viesse fechar contratos aqui em São Paulo. O que faz vocês buscarem essa conferência aqui em São Paulo? O que tem de diferente, o que tem de especial? A reunião aqui no templo é totalmente diferente. Aqui a gente busca direção, discernimento. A gente sai daqui outra pessoa em qual nós entramos. A palestra é maravilhosa. A direção, um ensinamento também é muito bom. Eu não me vejo mais sem participar das reuniões. Né? Para mim, não, enquanto eu não participo da reunião, é como se a minha semana, a minha vida não começasse. Então, para eu começar bem a minha semana, eu tenho que estar aqui. Via, né, o programa de vocês e veio na nossa mente para fazer o teste, né? E fizemos esse teste, e esse teste já vem há 1 ano e as coisas já vêm acontecendo na minha vida. E eu vi a diferença entre que minha empresa ela não estava tendo vendas e acelerou, alavancou as vendas aqui. Então aqui as coisas acontecem mesmo. No momento, com tudo que eu venho aprendendo aqui, antes eu estava de sacoleira e hoje eu montei uma loja, estou trabalhando na minha loja. E estou muito feliz porque é resultado do congresso. E aqui a gente aprende muita coisa a respeito de como se obedecer e ser um empreendedor que tenha sucesso, né? O congresso, só quem participa vai saber que você sai daqui animado. Você chega aqui desanimado, vem por curiosidade de saber como que é, mas você sai daqui com um espírito realmente animado para ser um empreendedor, para ser um bom funcionário, né? E a gente consegue ver resultado, porque no dia seguinte você já surge as ideias, né? Já surge as ideias, você quer
já fica passando mil coisas na cabeça, se você quer ser realmente um empregado, se você quer ser patrão, um empreendedor, investir naquilo, ou abrir uma loja, ou fazer, é muito bom, é ótimo. O congresso é muito importante para, principalmente, me dar forças, coragem. A gente sai de um dia cansativo, de trabalho, sempre nós temos desafios. Eu sou advogada, a justiça é muito morosa hoje em dia. Às vezes os processos independem do nosso trabalho, depende muito de testemunhas, do juiz. Então é muito estressante. E aqui no Congresso eu aprendi principalmente a mudar o quê? A minha perspectiva de conquistas, como que eu tenho que atuar para ter mais motivação e principalmente aprender como lidar com essas dificuldades com a fé, entendeu? Em Deus, e é o que eu aprendo aqui. Eu cheguei aqui no Congresso como uma última alternativa, né? Recém-formada, vendo a dificuldade do país e com aquele pensamento pequeno da crise. E com bastante dívidas, né? Não vim de uma família bem-sucedida. Então eu cheguei aqui com o pensamento de mudar, como uma última alternativa, e pelas coisas que eu vejo na televisão, eu falei, é lá que eu tenho que ir para crescer, para mudar o meu pensamento. Eu já vi resultados concretos. Por exemplo, eu era empregada. Já fui gerente de escritórios de advocacia, de empresas, e eu não tinha a intenção de ter um escritório próprio, porque sendo sozinha, não dividindo, por exemplo, os conhecimentos com os outros advogados, não tinha essa intenção. E isso mudou dentro da minha mente. Eu resolvi realmente ter um escritório. No começo, sempre é um começo, é difícil, a gente não pode desprezar os pequenos começos, mas através disso eu cresci muito. Eu tenho muitos clientes que hoje em dia, porque eu tenho um trabalho que eu faço com sabedoria, que eu aprendo aqui como agir, um cliente indica o outro. Então hoje eu não troco a minha vida de autônoma por uma vida novamente de empregado, e a gente tem muito mais chance de crescer dessa forma. E tudo isso eu aprendi aqui no Congresso, a ser positivo, a não desistir, a perseverar, e com isso eu também tive esse desejo de atuar para mim mesma. O Congresso para mim é um divisor de águas. Eu era uma pessoa antes do Congresso e agora eu sou outra pessoa, renovada, transformada, e já tenho visto frutos, não só da minha vida espiritual e sentimental, mas da minha vida financeira. Porque eu cheguei aqui procurando um emprego e no Congresso Deus começou a falar comigo para eu montar o meu próprio negócio. Porque antes eu queria abandonar a minha carreira como cabeleireira. E Deus começou a falar comigo, e essa semana eu vou inaugurar o meu próprio negócio. A primeira coisa, nesses 5 meses que eu frequento o templo, mudou minha visão. Meu pensamento ele já é outro. Já não é mais um pensamento pequeno, de ter uma empresa pequena, de fazer projetos pequenos. Não, meu pensamento já é outro. E eu percebo que quando a gente muda o pensamento, a gente muda as nossas atitudes e aí a gente começa a ter resultados diferentes. Então é isso que tem feito. Mesmo recém-formada, com pouco tempo sendo engenheira, eu vejo que Deus abre as portas, que a minha idade ela não importa e que quem convence é Deus. Quando Deus ele vai à frente de tudo, milagres acontecem.